Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a esta JE Talks. Hoje olhamos para Cabo Verde para perceber as potenciais oportunidades de investimento que o país representa, mas também para avaliar o peso que esse investimento estrangeiro pode ter na recuperação da economia cabo-verdiana neste cenário pós-pandémico. Sem mais demora, juntam-se a nós nesta conversa Miguel Monteiro, presidente do Conselho de Administração da Bolsa de Valores de Cabo Verde, e António Rebelo de Sousa, professor de Economia. Sejam os dois muito bem-vindos e, antes de mais, obrigado pela vossa disponibilidade de se juntarem a esta iniciativa. Miguel Monteiro, começo por si. Como é que avalia esta evolução dos indicadores da economia cabo-verdiana até hoje? Boa tarde, João. Em primeiro lugar, agradecer por este convite. Também cumprimentar o professor António Rebelo de Sousa. É um prazer estar no mesmo painel consigo. Caro João, relativamente aos indicadores, aos principais indicadores da economia cabo-verdiana, dizer que, e começar pelo mais paradigmático, em relação ao PIB, em 2020, o PIB apresentou a maior queda registada na sua história. Foi menos 14,8%. Entretanto, e naturalmente, como todas as economias, a economia cabo-verdiana continua a ser afetada pelos choques adversos da pandemia Covid-19. Segundo os dados publicados pelo Instituto Nacional de Estatísticas, relativamente ao terceiro trimestre de 2021, a atividade económica cresceu nesse trimestre 9%. Relativamente aos grandes agregados, do lado da oferta agregada, o setor terciário cresceu 6%, o setor secundário cresceu 4,9%, o setor primário cresceu 13%. Do lado da demanda agregada, as exportações de bens e serviços aumentaram 96,2%, as despesas de consumo final cresceram 22,6% e os investimentos interromperam uma trajetória de crescimento que vinham apresentando e decresceram menos 25,9%. As importações cresceram 16,2% no período e, em termos de quarto trimestre de 2021, o ritmo de crescimento económico continuou, neste caso, a acelerar, tendo o indicador de conjuntura nas empresas apresentado o valor mais alto dos últimos 7 trimestres consecutivos, o que revela o clima de negócios favorável. Relativamente ao setor dos transportes aéreos, isto dados do Boletim Estatístico da ASA, a nossa ANA, digamos assim, Aeroportos e Segurança Aérea, durante o ano de 2021 movimentaram-se nos aeroportos de Cabo Verde um total de 830 mil passageiros, que representa um aumento de 7% relativamente a 2020. Mas também aqui uma herança pós-pandémica, não é? Portanto, uma recuperação do turismo após um período de bloqueio. Entretanto, só para ter uma ideia, relativamente a 2019, que o ano, naturalmente, não tínhamos ainda a pandemia, o total de passageiros movimentados foi de 2,8 milhões de passageiros, ou seja, 3 vezes mais do que o realizado em 2021. Relativamente à inflação, em dezembro de 2021, a inflação aumentou para o seu valor mais alto desde novembro de 2013, sendo que atingiu a inflação média anual um valor de 1,9%. Relativamente ao setor externo, dados das alfândegas confirmam que a balança comercial de bens deteriorou-se, isto com muito impacto relativamente à exportação de bens, que se reduziram 11,8% em valor e 44% em volume. As importações de bens aumentaram 15,1% em valor e 4% em volume. No setor monetário, os dados do Banco Central, Banco de Cabo Verde, apontam para um agravamento da posição externa do país devido ao impacto da pandemia na balança de pagamentos, nomeadamente com a redução dos ativos externos em 1,4%. As reservas internacionais líquidas reduziram 11,8%, garantindo, entretanto, mais de 6 meses de importação. O crédito à economia cresceu 6,6%, com o crédito ao setor privado a crescer 6,9%. Relativamente às finanças públicas, o déficit ficou situado em 8,1% do PIB e o saldo corrente primário atingiu um montante de menos 57 milhões de euros, ou seja, cerca de 3,5% do PIB. Por último, neste quarto trimestre de 2021,
o rácio estoque da dívida pública sobre o PIB acelerou, atingindo os 157,1%, sendo que a dívida externa atingiu 111,3% do PIB e a dívida interna 45,7%. Caro João. Professor António Rebelo de Sousa, olhando para todos estes dados da economia cabo-verdiana, quais é que são as suas expectativas de desenvolvimento e crescimento para 2022, um ano que se prevê também ser ele próprio de retoma e de regresso a uma parca normalidade? Bem, as expectativas não poderão ser assim extremamente favoráveis, apesar de que nós dependemos muito de variáveis exógenas que, por definição, não podem ser controladas por nós. Quer dizer, e, de facto, para além da pandemia, que ainda não está totalmente debelada, há agora a situação de guerra, que não sabemos se vai prolongar muito no tempo ou não, e que vai afetar também Cabo Verde. Porquê? Porque vai afetar a economia europeia e Cabo Verde está muito dependente da evolução da situação económica na Europa e vai afetar também, de alguma forma, a economia portuguesa, e Cabo Verde também depende bastante da evolução da situação económica em Portugal. Eu penso que Cabo Verde tem grandes potencialidades, designadamente no setor turístico, isso é incontestável. Tem realmente grandes potencialidades em algumas atividades que estão ligadas ao setor secundário. Para a Ilha de São Vicente, a certa altura decidiu-se investir no setor têxtil, no setor de calçado, e enfim, há a possibilidade de desenvolver alguma atividade em setores, digamos, intermédios, portanto, setores utilizadores de combinações de tipo intermédio, não capital intensivas, mas também não trabalho intensivas, portanto já com uma certa incorporação de tecnologia em Cabo Verde, porque a mão de obra em Cabo Verde é, comparativamente com as outras economias africanas, realmente bastante qualificada. Por outro lado, também tem no setor das pescas alguma atividade, no setor das conservas e, enfim, no setor ligado, portanto, à atividade pescatória, pode desenvolver realmente alguma atividade, e tem um setor financeiro bastante desenvolvido, comparativamente com aquilo que se passa realmente no conjunto da CEDEAO. Realmente no conjunto dos países africanos, a banca cabo-verdiana tem realmente muita experiência e tem bastante know-how incorporado já hoje em dia. E portanto, é uma economia com algumas potencialidades, só que Cabo Verde tem sobretudo uma grande vantagem, que é o acordo de cooperação cambial que celebrou com Portugal, e depois que alargou realmente à Europa, portanto à área do euro. E portanto há de facto um PEG, uma ligação da moeda cabo-verdiana ao euro, que é realmente vantajosa, e há um acordo de cooperação cambial com Portugal que garante o acesso a uma facilidade de crédito que é realmente significativa, que é bastante significativa, que pode ir até aos 45 milhões, digamos assim, de euros. Mas que eu penso, agora falando com toda a sinceridade, esse acordo de cooperação cambial que foi celebrado, eu dei o meu modesto contributo para essa negociação em 2018, 2019, peço desculpa, em 1998, 1999, portanto há 21, 22 anos ou mais, quer dizer, portanto agora já estamos em 2022, portanto há 23 anos, quase 24 anos. A negociação começou-se em 1998, portanto há 24 anos, e depois a celebração do acordo foi em 1999, portanto há 23 anos. Eu dei o meu contributo porque nessa altura negociei do lado, digamos, do governo português com o governo de cabo-verdiano esse acordo. Estava na altura, era na altura Ministro das Finanças, o Alberto Rosário, e depois foi o doutor Ulisses, que hoje em dia é Primeiro-Ministro em Cabo Verde, e o Olavo Correia era primeiro secretário de Estado do Tesouro, e depois realmente viria a ser governador do Banco Central. Esse acordo é importante, mas devia ser revisto.
Quer dizer, eu acho que nas presentes circunstâncias, com a situação líquida, digamos, com as reservas cambiais líquidas existentes em Cabo Verde, que tem vindo a conhecer uma evolução desfavorável, e com o desequilíbrio externo a agravar-se, era inteligente negociar-se algum reforço, digamos assim, da facilidade de crédito. Enfim, até agora realmente tem sido suficiente, a facilidade de crédito está disponível a Cabo Verde, mas eu penso que numa conjuntura como a atual e numa conjuntura de guerra que se pode vir a agravar, eu acho que se justificava que houvesse algum alargamento da facilidade de crédito, que hoje em dia é de 45, salvo erro, 45 milhões de euros, para um pouco mais, um bocado mais do que isso, porque eu não sei se este período difícil não se vai continuar a prolongar no tempo. E, portanto, eu acho que uma das sugestões que eu realmente faria aos governantes cabo-verdianos era de que solicitassem ao governo português o início de uma negociação, tendo em vista a revisão do acordo de cooperação cambial num aspecto muito particular, muito específico, que é o da facilidade de crédito. Esse aspecto parece-me bastante relevante. Mas considero que Cabo Verde tem uma economia com muitas virtualidades. Porquê? Porque, primeiro, tem good governance, tem tido good governance, que é uma coisa rara em A África. estabilidade que é rara no continente africano. Uma estabilidade rara, é uma democracia realmente consolidada, que é coisa rara também no continente africano. É uma democracia realmente consolidada. Tem tido a alternância democrática, que é uma coisa raríssima em África, como é de conhecimento geral. Mesmo nos países da CPLP, realmente há países da CPLP em que realmente não tem havido alternância democrática. E está no poder o mesmo partido realmente há 40 e tal anos. Não é o que se tem passado realmente com Cabo Verde. Tem até havido convivência pacífica entre a presidência e o governo, muitas vezes com presidentes que são realmente de uma orientação política diferente e de um partido diferente do que realmente o partido do governo, e isso tem acontecido, que é coisa raríssima em África, como é de conhecimento geral. Não é um país que é respeitado pelas instituições multilaterais, financeiras internacionais, e pelos organismos de cooperação multilateral, como um exemplo de good governance, e não tem níveis elevados de corrupção, ao contrário do que acontece em muitos países africanos. Professor, E, portanto, é um grande exemplo, digamos assim, em África. Realmente, Cabo Verde é um grande exemplo em África. Devo dizer, é realmente um país muito respeitado, realmente, pelo facto de consistir realmente um belíssimo exemplo em termos de good governance. Portanto, essa é uma das grandes vantagens. O que significa que, quando se fazem investimentos em Cabo Verde, os chamados custos de contexto resultantes da corrupção e resultantes da existência de um mau sistema, digamos assim, judicial, quer dizer, de um sistema de justiça realmente que é ineficaz, que é ineficiente, esses problemas realmente de facto não existem de uma forma muito intensa, e isso é uma grande vantagem de facto do modelo cabo-verdiano. Muito obrigado, professor António Rebelo de Sousa. Miguel Monteiro, pegando aqui em algumas destas considerações e falando aqui Eu peço só desculpa para interromper, Força. só para cumprimentar também o meu interlocutor, responsável realmente pela Bolsa de Cabo Verde, que por acaso foi criada na altura também da negociação do Acordo de Cooperação Cambial, portanto, salvo erro também em 1999, realmente que foi criada a Bolsa de Cabo Verde, porque fez parte realmente da própria negociação, realmente que foi levada a cabo, realmente entre Portugal e Cabo Verde. Realmente nós também nessa altura apoiámos
de alguma forma, a criação de condições para que viesse a surgir realmente uma bolsa realmente em Cabo Verde e queria também agradecer o facto de me terem convidado e manifestar o prazer que significa para mim participar num programa destes. Nós é que agradecemos, doutor, a sua disponibilidade. Miguel Monteiro, pegando aqui neste acordo de cooperação cambial, pergunto-lhe se concorda com António Rebelo de Sousa quando diz que esse acordo deve ser revisto e se acha que isso permitiria aqui, de alguma forma, melhorar a atratividade de Cabo Verde para o investimento estrangeiro. E que importância é que tem esse investimento estrangeiro também em aproximar outros continentes além do europeu da economia africana, uma vez que Cabo Verde se assume aqui também um pouco como uma porta do capital estrangeiro para o continente africano. Carlos João, relativamente à questão das expectativas de desenvolvimento e crescimento para 2022, concordar em primeiro lugar com aquilo que foi dito pelo professor, no sentido em que este acordo realmente permitiu o desenvolvimento que Cabo Verde tem neste momento. Esta estabilidade que assistimos em termos macroeconómicos realmente foi conseguida em muito por causa deste PEG fixo entre o escudo cabo-verdiano e o escudo português na altura e agora entre o escudo cabo-verdiano e o euro. E isso é que permitiu um aumento de um volume de investimentos e que permitiu que a democracia se implantasse, porque eu acredito que a razão de termos a democracia plena, digamos assim, é pelo facto de realmente as coisas terem funcionado, a população no seu geral ter visto uma melhoria significativa das suas condições com a implementação da democracia em 1991 e que, entretanto, com depois as várias mudanças democráticas que aconteceram, foram, entretanto, reforçadas. Concordar também com o professor no sentido de que há uma dependência muito grande relativamente ao turismo. Cerca de mais de 20% da economia cabo-verdiana advém desse setor. E estudos da Organização Mundial do Turismo indicam, e Cabo Verde está a levar em conta esses estudos, que na realidade só vamos poder voltar em termos de turismo aos níveis daquilo que se verificava em 2019 em 2024. Na realidade há um caminho longo a ser feito e quando se fez estes estudos não tínhamos ainda aqui os impactos relacionados com a atual situação vivida na Rússia-Ucrânia e que naturalmente também terá impacto ao nível da economia cabo-verdiana. Antes desta questão Rússia-Ucrânia, o governo estava a esperar que, havendo uma maior dinâmica do turismo, o PIB iria crescer a cerca de 6%. E num cenário mais adverso, que se materializassem os riscos relacionados com a pandemia, e acredito com outros riscos, nomeadamente agora aquilo que aconteceu na Rússia-Ucrânia, que o PIB iria crescer no máximo a 3,5%. Ou seja, claramente que há uma dinâmica positiva, mas claramente também se a situação na Ucrânia se mantiver por muito mais tempo, naturalmente que terá impacto na economia cabo-verdiana e isso irá refletir-se naturalmente nos dados macroeconómicos. Referir também por último que é preciso realçar que normalmente Cabo Verde tem a sua época alta é de setembro a março, abril do ano seguinte, ou seja, pode-se dizer que estamos a terminar a época alta anterior e vamos ter uma nova época alta em setembro. Acredito que se a situação não melhorar até lá, claramente que irá ter impacto na economia cabo-verdiana e na expectativa de sairmos desta situação. Dizer que para 2022, e para concluir, a expectativa da dinâmica é que iríamos ficar aos níveis de turismo de 2010, 2011, e em que 2021 os níveis foram basicamente de 2005, ou seja, há aqui um upgrade, mas se na realidade não houver aqui melhorias nesta situação e até pelas tensões inflacionistas que estão a verificar também em Cabo Verde, que é uma inflação, pode dizer também, muito importada, claramente que haverá aqui uns impactos e estaremos, se calhar, a atrasar aqui um pouco esta recuperação. Miguel Monteiro, permita-me só acrescentar aqui um ponto à sua conversa, até porque fala-se cada vez mais de finanças sustentáveis, de produtos financeiros sustentáveis, e é o caso também em Cabo Verde. Penso que a Bolsa de Valores
andou com um projeto chamado BlueX. O que é que me pode dizer sobre esse projeto, que penso, de acordo com a informação que tenho, ser uma plataforma de listagem e transação de títulos puramente sustentáveis? Exatamente. Nós, em parceria, com a parceria estratégica do PNUD, estamos a construir, porque ainda não está completa, há uma parte tecnológica que deverá ficar completa em meados deste ano, de uma plataforma de listagem e comercialização de títulos sustentáveis. Estamos aqui a dizer as social bonds, blue bonds, green bonds, sustainability bonds, ou seja, sabemos que, por exemplo, em África, há um conjunto de países que já fizeram emissões sustentáveis. Contudo, não existe uma plataforma, um espaço dedicado exclusivamente a este tipo de instrumentos. E com este apoio estratégico do PNUD, na realidade estamos a fazê-lo, que a nossa ideia é para servir não só a economia nacional, naturalmente, mas também servir pelo menos aqui a sub-região numa primeira fase e, quiçá, toda a região africana. Dizer que neste âmbito deste projeto, ontem tivemos a apresentação pública da primeira emissão Social Bonds, que foi feita pela Morabi, uma instituição de microfinanças. O valor foi um valor de perto de 1 milhão de euros e que irá permitir que essa instituição de microfinanças repasse a custos mais comportáveis para aqueles que eventualmente estão um pouco fora da economia tradicional, do acesso aos bancos. Ou seja, é um grande passo, é a primeira emissão sustentável em Cabo Verde, mais se seguirão porque há outros projetos em carteira, mas sim, o BlueX vai ser aqui, pensamos nós, um projeto que irá trazer uma maior dinâmica, não só à economia, mas formas alternativas de financiamento. Para concluir, dizer que lá fora estudos indicam que cerca de 77% dos investidores institucionais pretendem deixar de financiar os instrumentos tradicionais para avançar para os instrumentos sustentáveis. E aqui abre-se aqui esta porta e consideramos claramente que Cabo Verde não será exceção e já teremos essa plataforma em pleno funcionamento aqui este ano. É um passo para ajudar a economia, principalmente a economia sustentável, com enfoque na economia azul. Sabemos que Cabo Verde são ilhas, sabemos que uma das áreas que o governo definiu como futuro breve será a economia azul. Veja-se o investimento, por exemplo, que está a ser feito, por exemplo, com a promoção do Ocean Race, que pela primeira vez irá passar aqui em Cabo Verde em janeiro de 2023. O projeto BlueX é um dos cofinanciadores da Ocean Race, exatamente porque sabemos que há aqui um canal que pode ser importante nesta promoção e é uma oportunidade para Cabo Verde se ingrar também em outras matérias que não sejam só também o turismo e a democracia, que foi dito muito bem pelo professor, estamos a ser um marco ao nível da África. Muito obrigado, Miguel Monteiro. António Rebelo de Sousa, só para terminar, pegando aqui nas palavras de Miguel Monteiro, dizer que muita da inflação de Cabo Verde é também importada, até porque já referimos aqui nesta conversa que a economia cabo-verdiana está muito interligada também com a economia europeia. Mas este tipo de posicionamento no âmbito digital sustentável, que é raro, penso eu, no continente africano e nas economias africanas, que importância é que isto tem para posicionar Cabo Verde também como a porta de entrada ao investimento estrangeiro em todo o continente? É interessante, evidentemente que eu, em relação aos chamados ativos digitais, eu penso que esses ativos digitais, e agora fala-se muito em ativos digitais de reserva, devem estar ligados, têm que ter uma ligação, pelo menos nos anos mais próximos, às reservas líquidas cambiais convencionais. Quer dizer, tem que haver um suporte qualquer, realmente, uma ligação qualquer às reservas líquidas cambiais realmente convencionais. Daí eu ter falado também no acordo realmente de cooperação com Portugal, realmente, e da facilidade de crédito. Realmente, eu acho que isso é algo muito importante. Eu penso é que Cabo Verde também, e estou de acordo com aquilo que foi dito, realmente, pelo meu interlocutor, ainda há pouco, pode desempenhar um papel muito importante no que respeita à economia azul, porque
Portugal tem uma plataforma continental muito ampla, não é? E uma zona económica exclusiva muito grande, mas Cabo Verde também tem realmente, à sua medida, digamos, uma zona económica exclusiva boa e uma boa plataforma continental. E eu julgo que poderia haver uma cooperação muito grande no domínio da economia azul entre realmente Cabo Verde e as regiões autónomas realmente da Madeira e dos Açores, e tentando, enfim, explorar uma série de atividades que estão ligadas ao mar. Quer dizer, desde a construção naval até realmente a pesquisa dos fundos marinhos, até realmente a atividade pescatória, continuando no comércio, digamos assim, de mercadorias, portanto, do transporte realmente de mercadorias, realmente por mar, tudo isso pode ser, de facto, muito desenvolvido. E devia haver uma estratégia para o mar, realmente. Cabo Verde devia ter uma estratégia de desenvolvimento do mar, conjuntamente com Portugal e conjuntamente com as regiões autónomas da Madeira e dos Açores. Eu penso que isso seria algo muito importante. Eu, finalmente, não queria terminar esta nossa simpática e muito agradável conferência sem reforçar aquilo que já disse anteriormente quanto ao facto de a democracia cabo-verdiana ser um grande exemplo para o continente africano e para todo o mundo. Eu recordo-me que ainda há relativamente pouco tempo houve eleições presenciais em Cabo Verde, ainda há relativamente pouco, já foi há uns anos, não é? Mas foram eleições em que, salvo erro, quem ganhou foi o presidente Pedro Pires contra um candidato que era o Carlos Veiga, e que ganhou por umas dezenas de votos. Umas 12, dezenas de 12 votos. votos. 12 votos. 200 votos. E que eu me 12, lembro. 12, 12. 12 votos. Não houve problema nenhum nas ruas, não houve tentativa nenhuma de invasão da Assembleia Nacional ou do Palácio Presidencial, não houve nenhuma tentativa de insurreição, o resultado foi aceito democraticamente pelo candidato perdedor. Isto serve de exemplo até para outros países que têm grandes tradições democráticas e em que por vezes acontecem realmente episódios menos felizes que não ocorreram nessa altura em Cabo Verde. E, portanto, isto, digamos, merece realmente um grande elogio. Cabo Verde, de facto, é um bom exemplo para os democratas, é uma democracia em larga medida já amadurecida. E eu por isso, tenho muita esperança em Cabo Verde. É um país em que a taxa de analfabetismo é mais baixa, digamos assim, de África, o que também é algo muito importante, e em que há um grande dinamismo por parte, digamos, da população, que está realmente empenhada no desenvolvimento do país, e por isso mesmo merece também o nosso apoio, o apoio de Portugal e da generalidade dos países europeus que estão interessados em contribuir para o desenvolvimento de Cabo Verde. Eu queria terminar com esta palavra, digamos assim, de elogio e de esperança em relação ao futuro de Cabo Verde. Muito obrigado, professor António Rebelo de Sousa, e obrigado também, Miguel Monteiro, pela vossa disponibilidade nesta conversa. Obrigado. Muito obrigado a si que esteve desse lado a assistir. Já sabe que pode ver e rever esta e outra JE Talk sempre que quiser na JE TV do Jornal Económico. Toda a informação está em constante atualização em jornaleconómico.pt, e não se esqueça que esta sexta-feira sai também com a nossa edição impressa o especial Investir em Cabo Verde. Da minha parte é tudo. Agradecer-lhe e um resto de uma boa tarde.